prepara, vai! Esse prepara, vai, guarnição, vocês vão escutar muito no seu curso de formação de oficiais, seu curso de formação de praças aí do CBMDF, viu? Já vou te adiantando, guarnição. Tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana, sou terceiro sargento bombeiro militar aqui do Distrito Federal. Estou hoje aqui com vocês, né, ministrando legislação pelo projeto Prova Mike. Então, hoje a gente, né, já adiantei o assunto, legislação do CBMDF. Essa parte, né, do nosso concurso, esse conteúdo aí de extrema importância e delicado para estudar, né? A gente tem uma carga muito grande de legislações aí, um conteúdo muito grande e às vezes o primeiro contato ali, ele é um pouco mais traumático, mais difícil, né? Então a gente está aqui para tentar facilitar a sua vida, tentar te ajudar nesse momento de estudos aí. Essa aula, ela vai servir tanto para quem já está estudando há algum tempo, e isso aí serve para você como uma revisão, tá? E para você que está estudando agora, que começou a estudar agora para o concurso do CBMDF. Confia, esse edital vai sair, então você que quer ingressar nessa carreira militar, a gente costuma brincar, né, dizer que a casa é boa, e de fato a casa é muito boa, então venham todos. A piscina tá quentinha, a água tá quentinha. Então, assim, brincadeiras à parte, realmente tem que gostar do que faz, não dá pra vir só por dinheiro não, guarnição. A vida de bombeiro militar, ela exige muito da gente, então tem que gostar muito do que faz também para permanecer. Mas enfim, vamos falar da primeira parte, que é o estudo, né? Então, como eu disse, essa aula, ela vai ser só um bate-papo pra gente definir o que a gente tem das legislações do Corpo de Bombeiros, o que a gente tem de mais importante aí para ser tratado. Quais as legislações são cobradas, né, nesse concurso. Então, assim, esse aqui é realmente um bate-papo mesmo, tá? Não é uma aula, a gente não vai aprofundar em nenhuma das legislações em específico. A gente vai tratar de todas, mas só alguns pontinhos básicos aqui, tá? Só para que vocês tenham um gostinho, para que vocês tenham uma noção, principalmente para quem está começando. E, obviamente, o material completo, aí, o curso completo de todas as matérias, todos os conteúdos cobrados aí, você vai encontrar no projeto Bravo Mike aí, no curso EAD, se você é de outro estado, ou se você é daqui do DF e prefere estudar de maneira online, temos o presencial aqui também. Então, assim, tem de sal e tem de doce, tá? Então, se você quiser o conteúdo completo aí, se aprofundar nos estudos, que é totalmente necessário, né? Só essa aula aqui não vai adiantar, então procura a gente aí, beleza? Então, vamos parar de conversa fiada, né? De enrolação, vamos começar? Né? Legislação do CBMDF, o que a gente deve estudar? Primeira legislação aí é a Lei 7479 de 86, que é o Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Esse estatuto é a nossa lei maior. É a lei ali que vai prever pra gente as nossas obrigações, deveres, direitos, prerrogativas. Ela vai trazer pra gente regular a nossa situação, se o bombeiro militar tá na ativa, se ele tá na inatividade. Então, essa lei é a lei maior do bombeiro militar do DF, tá? É o estatuto que vai definir várias coisas importantes ali pra gente. Eu vou pontuar algumas delas aqui, tá? Mas ela é uma legislação bastante extensa, inclusive. É uma legislação que muito provavelmente vão ser cobradas várias questões dessa lei aqui em específico. Claro, a gente tem outras, mas essa legislação aqui, ela com certeza vai ser fonte aí de várias questões. Então, deixa eu voltar aqui, né? Como eu comentei, ela, né, regula essas condições aqui, direitos, deveres, prerrogativas, obrigações, situação, tá? É o que vai trazer a nossa Lei 7479. Outro ponto que ela vai definir pra gente é que ela traz aí que o Corpo de Bombeiros Militar do DF, ela é uma instituição permanente, organizada e mantida pela União. O que isso significa? Diferentemente de outros corpos de bombeiros de outros estados, o CBMDF e a PMDF, aqui no caso, elas são organizadas e mantidas pela União. A gente vai ver essas disposições na Constituição Federal, a gente vê isso também na Lei Orgânica do DF, que inclusive é uma legislação também cobrada nesse concurso,
mas a gente não vai comentar sobre ela aqui agora, porque, né, a gente tem outras coisas para comentar, e aí ela vai ser ponto de estudo de uma outra aula. Então, a gente tem essa disposição aí na Lei Orgânica do DF e tem aqui no Estatuto, onde ele afirma e reafirma, né, que o Corpo de Bombeiros Militar ele é uma instituição organizada e mantida pelo governador. Claro, a gente deve observância aí ao governador do Distrito Federal, ele é que é nosso chefe maior, digamos assim, né? Mas quem organiza e mantém é a União. Então, isso é uma característica bem importante aí do CBMDF e pode ser objeto de questão de prova, sim, tá? Essa questão aí de ser organizada e mantida pela União. Outro ponto importante aí é que o Corpo de Bombeiros Militar, ele é baseado aí, fundamentado nos princípios de hierarquia e disciplina. O que acontece? Toda carreira militar, na verdade, ela é baseada nos princípios de hierarquia e disciplina, tá? Você não vai ter como fugir disso aí, não. Esses princípios de hierarquia e disciplina são princípios fundamentais da carreira militar e o CBMDF não é diferente. E aí, o organizador da sua banca ali, ele pode cobrar isso de você e é, às vezes, alvo de questões de prova, essa questão da diferença de conceitos entre hierarquia e disciplina. Não são a mesma coisa, tá? Hierarquia, por exemplo, a gente tem a hierarquia como sendo os vários níveis de autoridade. Eu tenho vários níveis de autoridade, várias graduações de autoridade ali que eu devo respeitar. Então, quando a gente fala de respeito à hierarquia, é o respeito a esses diversos níveis de autoridade. À medida que vai crescendo, maior é a autoridade. É como se fosse uma escada mesmo. Então, o respeito à hierarquia fala sobre isso, sobre o respeito a esses diversos níveis de autoridade, tá? Isso é o conceito de hierarquia. O conceito de disciplina, ele vem a ser o respeito e o acatamento integral ali às normas, aos mandamentos, às decisões ali, enfim, tudo que eu tenho referente a decisões ali que são arbitradas dentro do Corpo de Bombeiros, dentro daquela instituição e que eu devo respeito a elas, eu devo integrar o acatamento. Então, eu devo cumprir tudo aquilo que me for determinado. Então, isso é o respeito à disciplina, isso seria, né, essa questão da disciplina aí. Então, a gente tem esses dois conceitos, hierarquia e disciplina, sendo, né, essas duas coisas totalmente diferentes, conceitos diferentes. Né? Não vamos confundir aí, porque a banca vai tentar fazer isso com você no momento da prova, tá? Então, isso vai ser outro ponto importante que vai ser debatido aí, que tem no seu estatuto. Outra questão importante também é que o Estatuto, né, dos Militares, ele estabelece a maneira como você vai ingressar e os requisitos mínimos. Maneira de ingresso, concurso público, né? Concurso público, e aí ele tem uma questão que ele bota assim, ó, de provas ou provas e títulos. Não é bem o que tem acontecido, tá? Provas e títulos, aí tá. Não é bem o que acontece, geralmente essa questão dos títulos, elas não são cobrados, eles não são cobrados aí, não são utilizados como pontuação, mas pode acontecer, a lei prevê que, ó, você vai ingressar na carreira do CBMDF mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? E isso pode ser cobrado objeto de prova ali também. Às vezes o organizador pode querer colocar, sua banca pode querer colocar assim, que o ingresso é feito mediante apenas provas, né? Apenas provas. Não, você pode ter a opção, assim, uma situação onde ocorra provas e avaliação de títulos, né? Então, maneira de ingresso é estabelecida dessa forma. E outro ponto importante, os requisitos mínimos. O que você precisa ter minimamente para ingressar no Corpo de Bombeiros? E aí a gente tem dois pontos que são sempre debates, né? Pontos de debates aí. São critérios bem específicos, que é a questão da altura, né? E idade máxima, né? Para você ingressar no Corpo de Bombeiros. E geralmente as carreiras militares, ela tem essa característica de estipular uma idade máxima ali. No Corpo de Bombeiros não é diferente também. Então, quando a gente fala para ingressar no quadro geral de praças, a gente tem uma idade limite aí de 28 anos.
para ingressar no quadro de oficiais combatentes, a gente também tem essa idade máxima de 28 anos. No concurso passado, ele foi cobrado dessa forma. O candidato precisava ter 28 anos até a data da inscrição no concurso, tá? Então, no momento em que ele fizesse a inscrição no concurso, até o último dia ali, ele precisava ter até 28 anos. Passou dos 28 anos depois da inscrição do concurso, tá tudo certo. Só que até a data da inscrição ele precisava ter esses 28 anos de idade. Tudo indica, a tendência é que se mantenha isso para o próximo edital, tá? Então, saiu o edital, a data, né, você precisa ter até 28 anos aí para se inscrever no quadro geral de praças e no quadro de oficiais combatentes, né, até a data da inscrição, 28 anos, tá? Deve se manter isso aí. Outra questão de idade, e aí a gente fala dos outros quadros, eu tenho o quadro complementar, tenho o quadro de saúde e tenho o quadro de capelão, que é o nosso padre, o pastor. Então a gente tem aí esses 3 quadros que tem idade diferente, a idade máxima aí é de 35 anos, tá? Para ingressar nesses quadros, então, a data máxima é 35 anos até a data da inscrição. Isso, né, aconteceu no edital passado, acredito que deve se manter, beleza? Então, ó, quando a gente fala de idade, a gente tem esses 2 pontos, 28 anos, 35 anos, tá? Como eu expliquei para vocês, por conta, né, dos diversos quadros aí que a gente tem essa estipulação de idade. Outro ponto importante e que é sempre, né, uma situação que gera uma certa polêmica, é a questão da altura. Carreiras militares têm essa tendência de cobrar alturas mínimas aí. A gente tem hoje para o Corpo de Bombeiros 1,60 para homem, a altura mínima ali, e 1,55 para mulher, tá? Isso vai ser aferido no momento aí da etapa de inspeção de saúde, é aferido ali a sua altura. Então, assim, outra questão, né, que é cobrada, essa questão de 1,60 m para homem e 1,55 m para mulher. Vocês estão me vendo sentadas aqui, né? Então, assim, eu não sei se eu entrego minha altura, se eu não entrego, mas assim, eu, né, no meu auge de 1,56 m, assim, eu ainda deixei 1 centímetro ali de lambuja pra banca, tá? Então, assim, ok. Mas que eu fiquei um cagaço no dia da inspeção, porque assim, morrendo de medo de não dar. E, gente, é critério de reprovação mesmo, essa questão de altura, tá? Lógico, você tem direito a ingressar na justiça depois para tentar reaver essa situação. Mas, geralmente, essa questão de altura é algo difícil de reverter, tá? Então, assim, é estipulado, tá escrito ali na lei, vai estar escrito no seu edital, então, assim, não tem como fugir muito disso, principalmente essa questão de altura. Não tem o que fazer, você não vai esticar a pessoa ali, né, pra depois ela ter essa altura que precisa. Tem uns que falam que isso é desnecessário, outros falam que não, enfim, eu não vou entrar nesse mérito não, eu não acho nada, tá? Mas assim, eu sei que eu entrei ali e ainda deixei 1 centímetro de lambuja, tá? Então, me respeita a minha história. Então, beleza? Então a gente tem aí, né, critérios mínimos, requisitos mínimos. E o seguinte, isso aqui não são só esses requisitos não, tá? A lei vai trazer vários outros requisitos, inclusive um outro também, que é diferente de vários estados, é a questão do nível superior. Para você ingressar no CBMDF, você precisa ter um nível superior em qualquer área, tá? Diploma reconhecido pelo MEC, é a única coisa que é exigida. Então, tecnólogos também valem, desde que esse tecnólogo seja reconhecido pelo MEC, tá? Que são aqueles cursos de 2 anos, né? 3 anos, enfim. Eles são vigentes, aí eles valem para isso, só que precisa ser reconhecido pelo MEC. Então, assim, eu tenho diversos requisitos aí que precisam ser observados, tá? E no CBMDF tem essa certa diferenciação com relação a exigir curso de nível superior, tanto para praça como para oficial, tá? Diferente de alguns estados que cobram nível superior só para oficial, tá? Aqui no DF não. Então, bora lá. Outro requisito, né? Outro ponto importante, na verdade, que a legislação traz pra gente aí, são os conselhos. Ele vai diferenciar os conselhos aos quais estão sujeitos o oficial e a praça, que estão presumivelmente incapazes de permanecer em seus postos ou graduação.
O que isso quer dizer? Quando o oficial ou quando a praça comete algum tipo de infração, ela vai precisar ser julgada ali, né? Ela vai sofrer um processo de sindicância, enfim, ela vai sofrer todo o rito processual necessário para avaliar aquela situação que ele infringiu ali, para investigar se foi aquilo ali mesmo, tá? Garantido contraditório, ampla defesa, enfim. Só que a gente tem dentro da estrutura do CBMDF, e isso é regulado por esse estatuto, a questão dos conselhos. A gente tem o conselho de disciplina e o conselho de justificação. E isso, guarnição, pode ter certeza, isso é questãozinha que pode ser cobrada em prova, tá? A gente teve isso na prova passada, é uma tendência porque a banca pode utilizar de uma maneira para te confundir, realmente, porque eu tenho um conselho para cada quadro ali. Eu tenho um conselho para praça, eu tenho um conselho para o oficial. O que a gente tem aqui? Então, ó, eu tenho conselho de justificação. Nossa, gente, que letrinha bizonha, né? Eu preciso melhorar isso, gente, perdão. Conselho de justificação é pro oficial, tá? Então, quando eu falo de conselho de justificação, eu estou falando que é o conselho que é responsável por analisar quando o oficial, né, está presumivelmente incapaz de permanecer naquele cargo, ele cometeu algum tipo de infração, precisa ser analisado aquilo ali. Quem vai fazer isso é o conselho de justificação. Então, a gente tem o conselho de justificação para o oficial. E para a praça, e a praça com estabilidade assegurada, e aí eu te pergunto, com quanto tempo a praça tem a sua estabilidade assegurada? A nossa legislação, nosso estatuto vai trazer também, ó, 10 anos. 10 anos, estabilidade. Estabilidade da praça. Então, a praça que tem estabilidade, né, comprovada, efetivada, ela vai passar por conselho de disciplina. Ó, quando eu quero, até que eu consigo ter uma letrinha mais ajeitada, né, gente? Mas é porque essa canetinha aqui nessa tela é um negócio assim que me deixa meio perdida. Mas eu vou melhorar, prometo. Então, ó, a praça com estabilidade assegurada, ou seja, com 10 anos ou mais de efetivo serviço, ela vai a conselho de disciplina. Então, quando ela precisa ser julgada, julgada aí, presumivelmente incapaz de permanecer no seu cargo, ela é julgada aí em conselho de disciplina. Então, conselho de justificação profissional, conselho de disciplina para praça com mais de 10 anos, né? Ou seja, com a estabilidade assegurada. Ah, professora, mas e a pracinha que não tem estabilidade ainda, né? Eu ainda não tenho, eu tenho 6 anos de corpo de bombeiro, então eu ainda não tenho estabilidade assegurada. Nesse caso, a gente vai pro pau. Calma, calma. A gente vai para isso aqui, ó. PAL. Esse processo aí, o PAL é o processo administrativo de licenciamento, tá? É onde vai ser avaliado e julgado essa questão da praça que não tem estabilidade assegurada. Então, vai pro pau. Lembra disso. A praça que não tem estabilidade assegurada vai pro pau, né? Mas é PAL, né? Processo administrativo. Processo administrativo. Eita, mas que bizonhos. Não, deixa eu apagar isso aqui, Guarnição. Pera aí. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui, Guarnição. Ó. Não, com esse trem amarelo não prestou não. Não queria mudar a letrinha aqui, mas... Ó, processo administrativo de licenciamento. É o PAL, tá? Então, a praça sem estabilidade, né? Ela vai pro pau. Processo administrativo de licenciamento, tá bom? Praça com mais de 10 anos, processo administrativo, conselho de disciplina, né? Não confunda não, eu me confundi aqui.
praça com mais de 10 anos, conselho de disciplina, oficial, conselho de justificação. A gente tem um outro ponto importante. O aspirante a oficial, ele é considerado uma praça especial, né? Enquanto ele é aspirante ali a oficial, ele é considerado uma praça especial. Se ele é uma praça especial ali, ele vai também a conselho de disciplina junto com a praça que tem mais de 10 anos aí de serviço. Então, o conselho de disciplina vale para o aspirante a oficial e para o praça com estabilidade assegurada. Fechou? Mil perdões aí pela bagunça na tela, mas acho que deu para entender, né? Acho que deu, né? Acho que deu. Bora passar então para a próxima legislação. Atenção, vou frisar de novo aqui com vocês. Isso que a gente comentou sobre a Lei 7479 ali, não é só aquilo que tem na lei não, tá? A lei é bastante extensa, ela vai trazer vários pontos pra gente estudar aí. Só que eu quis trazer, né, esses pontos principais só para que você entenda o que é regulado, o que é tratado nessa lei, tá? Primeiro de tudo, nessa lei é tratado aqueles pontos mais importantes que eu falei para vocês, fora outros temas ali que são tratados. É só para que você tenha uma noção, tá bom? Fica claro isso aí. Não vai dizer depois que a professora falou que é só aquilo ali que cai. Não. Tem bastante assunto a ser tratado lá também, tá bom? Só para que vocês tenham aí um norte para quem tá começando e para quem já tá há mais tempo, revisou aqui comigo, tá? Então, bora lá. Outra legislação aí é a 8255, que é a minha legislação que trata sobre a organização básica do CBMDF. O que é essa organização básica do CBMDF? Ela vai trazer toda a estrutura do Corpo de Bombeiro Militar. Então, ela vai trazer as funções que o CBMDF exerce, quais são as atividades, né, do CBMDF, para que serve o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Então, ó, ele traz aqui pra gente isso, ó, serviços, opa, voltou o trem aqui, ó, ele traz, não, peraí, gente, fiz bobeira aqui, agora voltou. Então, ele traz os serviços e as atividades, né, do CBMDF. Para que serve o CBMDF? Quais são os serviços prestados? Então, a gente tem aí, né, primeiro de todos, quando você fala de corpo de bombeiro, a primeira coisa que você imagina, apagar fogo, né? Então, sim, é função do Corpo de Bombeiro Militar do DF prevenir e combater incêndios, tá? A gente fala muito sobre combater, mas a gente tem a figura da prevenção como sendo algo de extrema importância aí e que é exercido pelo CBMDF. Então, prevenção e combate a incêndio urbano, prevenção e combate a incêndio florestal. A gente está vivendo, inclusive, uma fase muito ruim agora, né, de uma seca muito intensa e de incêndio em vegetação de maneira extrema, vários focos de incêndio aí todos os dias. Então, faz parte, é dever aí, tá disposto nessa lei 8255 aí, que é obrigação, é para isso que o CBMDF serve, né, prevenir e combater incêndios florestais também. A gente tem também a função de atividades de defesa civil, né, faz parte aí da função do CBMDF. Tenho também aí as atividades de pré-hospitalar, de atendimento pré-hospitalar. Então, além da figura do SAMU, a gente tem o CBMDF também com essa função definida em lei, né? Tá trazida em lei aqui, essa função de APH, do atendimento pré-hospitalar, tá bom? A Lei 8255, ela vai trazer outras competências lá, tá? E isso aqui foi só algumas, só pra gente, né, citar aqui, pra gente conhecer um pouquinho. Então, ó, outro ponto importante, como eu falei pra você, ele traz a estrutura geral do CBMDF. E o que é essa estrutura geral, professor? É o seguinte, o CBMDF, para que ele funcione de uma maneira mais adequada, para que ele funcione da melhor maneira possível, né, na verdade, todo órgão, toda empresa, seja ela pública, privada ali, ele vai fazer as divisões, né, dos seus setores, digamos assim, para que tudo funcione da melhor maneira possível, cada um no seu quadrado. Então, todos os órgãos de administração direta, indireta, né, órgãos privados ou públicos, eles trabalham dessa maneira, como dividindo os seus setores para que cada um
trabalhe no seu quadrado ali e forneça no todo o melhor atendimento possível. Então, no CBMDF, a estrutura que a gente vai ter, ela vai ser a seguinte, tá? Eu tenho aqui órgãos. Ai, gente, não, pera. Eu prometo que eu vou... Deixa eu escrever um pouquinho melhor esse aqui. Então, eu vou ter órgãos de direção geral. Eu vou ter órgãos de apoio. E eu vou ter os órgãos que executam a minha atividade fim, tá? Execução da atividade fim. Então, são os meus órgãos de execução. Então, eu tenho órgãos de direção geral, órgãos de apoio e os órgãos de execução. Gente, eu tento escrever bonito, mas parece que o trem fica ainda pior, né? Então, ó, na minha estrutura do CBMDF, a gente tem órgãos de direção, né, órgãos de apoio e órgãos de execução. Eu tenho esses 3 pilares aí, tá? Então, nessa Lei 8255, ele vai trazer de uma maneira ali um pouco resumida, porque depois eu vou ter decretos que vão trazer de maneira bem pormenorizada a definição dos órgãos de direção, de apoio e de execução, tá? Então, a gente vai ver nos próximos decretos isso aí. Mas a 8255, ela traz primeiro essa definição, ela diz aí que o CBMDF ele vai ser organizado dessa forma. Órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Quando a gente fala de órgãos de apoio, de órgãos de direção, na verdade, a gente são os órgãos responsáveis pelo comando e administração do Corpo de Bombeiro. Então, são os órgãos responsáveis por mandar em tudo, organizar tudão. Um exemplo disso é o comando geral, tá? Então, o comando geral é o órgão responsável por organizar tudão ali, administrar a parada toda, tá? Outro exemplo aí, e aí quando a gente fala de órgãos de apoio, né? Órgãos de apoio, eles são responsáveis aí por fornecer, né, estrutura aí de pessoal, material e serviços. Então, o órgão de apoio é responsável aí por fornecer amparar nesses três quesitos, pessoal, material e serviços. Um exemplo de órgãos de apoio aí, Academia de Bombeiro Militar, que é onde você vai se formar, se passar para oficial, tá? E o curso de formação, o Centro de Formação aí, Aperfeiçoamento de Praças, que é o Cefap, é o centro voltado aí para a formação do praça, onde você vai estudar passando aí para a pracinha, beleza? Para o quadro geral de praças. Então, esses 2 são exemplos de órgãos de apoio. E um exemplo de órgão de execução aí, o exemplo maior e, né, o órgão maior de alto escalão aí sendo de execução, de um órgão de execução, comando operacional. Comando operacional é um órgão de execução, é aquele que trabalha na missão fim do Corpo de Bombeiros, tá? É aquele que trabalha na ponta, que a gente chama, tá bom? Então, órgãos de direção, de apoio e de execução. Isso é trazido aí na 8255, tá? Então, esses detalhes eles vão ter vai estar descrito aí na 8255 e vai estar em outras normas ali que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, ficou claro aí, né? Deixa eu só... execução. Gente, meu Deus, eu preciso fazer um curso de caligrafia para usar essa tela. Misericórdia. Então, ó, quando a gente fala de estrutura geral, tá? Eu tenho isso. Direção. E aí eu coloquei direção geral porque a gente vai ter ali uma outra definição de órgão de direção geral e órgão de direção setorial. Mas aqui, na 8255 ele só fala órgãos de direção, apoio e execução, tá? Então, a gente vai ver isso aqui na próxima legislação. Então, matamos a 8255, né? Falando aí sobre essa questão de estruturação do CBMDF, o que eu tenho, como funciona, né? Vimos aí que a gente tem órgãos de direção, de apoio e de execução, tá? Temos aí a divisão do que faz cada um. E aí nos decretos que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que a gente vai começar a ver agora, na verdade, ele vai explicar exatamente para que serve cada um, tá? Então,
bora lá. Decreto 3.1.817 de 2010, ele é um decreto distrital, e aí ele vai trazer as informações sobre os órgãos de apoio e sobre os órgãos de execução. Então, ó, esse decreto distrital, ele foi trazido aí, ele foi elaborado, né, pelo governador do Distrito Federal aqui, definido em lei, na Lei 8255, de que essa função seria do governador, de regulamentar essa parte que fala sobre os órgãos de apoio e os órgãos de execução. Então, está escrito lá na lei, na 8255, no artigo 10º, que é função do governador distrital, do governador do Distrito Federal, regulamentar a questão dos órgãos de apoio e os órgãos de execução. Então, esse decreto ele vai trazer única e exclusivamente só isso. Ele vai definir todos os órgãos que eu tenho ali de apoio de execução. Para que serve cada um, quais são as funções, a quem está subordinado, tá? Então, é isso que traz esse decreto 3.1.817. De extrema importância, porque dali dá para tirar muita questão, principalmente por conta da estrutura do CBMDF. Então, ele vai citar todos os órgãos. Então, é importante que você saiba minimamente o que cada um faz ali, porque, de fato, é onde a banca vai cair matando ali, tá? Nessas competências de cada órgão de apoio e de execução. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 exemplos de órgãos de apoio e de execução. Aqui, no caso, o Centro de Comunicação Social. E aí, a gente coloca a informação importante, que é o seguinte: subordinado ao comandante geral, tá? Então, quando eu falar para vocês de Centro de Comunicação Social, CCS, ele é um centro, ele é um órgão de apoio, tá? Subordinado ao comandante geral. Então, e uma das funções, né, e aí a legislação vai trazer várias funções dele ali, né, do CCS, e uma das funções desse órgão, né, desse órgão de apoio, é sensibilizar, né, ele coloca assim na lei, sensibilizar a comunidade, a população, as atividades que são realizadas pelo CBMDF. Então, assim, mostrar para a população o que é feito, só que de uma maneira, não de uma maneira institucional ali, mas algo que seja leve, né, algo que alcance a população, a linguagem da população. E hoje a gente tem isso muito bem pelo Instagram. Pelas redes sociais, na verdade, né? O Instagram hoje é uma forma de comunicar, né? De comunicação entre o CBMDF e a população. No nosso Instagram, no Instagram do CBMDF, você vai ter vários vídeos institucionais falando sobre a função do bombeiro militar, mostrando um pouco da rotina, né, nos quartéis, a rotina do serviço. Então, isso aproxima a população, né, da instituição, tira um pouco desse vazio, desse espaço que eu tenho ali, né? Aproxima, mostra que aquele órgão ali está à disposição daquela população, né? Então, assim, e isso está definido no decreto, que é função realmente desse centro fazer essa sensibilização, essa aproximação mesmo entre população e órgão, tá? Então, quando a gente fala aí, né, Centro de Comunicação Social, que é um dos órgãos de apoio, e aí uma informação importante é que ele é subordinado ao comandante geral, tá? E aí eu tenho aqui agora a função aí, vou pegar uma outra canetinha aqui, que é o comando operacional. Comando operacional é um órgão de execução, tá? Órgão de execução. E aqui ele é um órgão de mais alto escalão, tá? O que isso significa? Ele é o ápice dos órgãos de execução, é ele que manda em tudão, tá? O comando operacional, ele é tão potente, digamos assim, que ele é dotado até de Estado-Maior próprio. A gente tem a estrutura do comando geral e o seu Estado-Maior geral, tá? E eu tenho a estrutura do comando operacional dotado do seu Estado-Maior, do seu Estado-Maior próprio ali, o Estado-Maior do comando operacional. Então, a estrutura do comando operacional, ela é bastante forte, digamos assim.
é uma estrutura que demanda também um certo detalhe aí na questão de estudos, porque isso pode ser cobrado de uma maneira bem intensa em prova, tá? Então, o comando operacional é um órgão de execução, ou seja, é um órgão que está ali para executar a missão fim do Corpo de Bombeiros, e ele é dotado, né, ele é um órgão de mais alto escalão, dotado até de Estado-Maior próprio. Então, características importantes aí quando a gente fala dessa situação de comando operacional, tá? Desse órgão de execução, alto escalão, né? E possui Estado-Maior próprio. Tá? Então, eu tenho o comando operacional aí como tendo o seu próprio Estado-Maior, tá? Diferente do Estado-Maior geral aí que tá dentro da estrutura do comando geral, beleza? Então, voltando aqui, achando que tava no slide. Quando a gente fala, então, dessa questão do decreto distrital, esse 3.1.817, ele vai trazer, então, definições importantes sobre os órgãos de apoio e execução, beleza? Lógico, tem vários outros órgãos lá importantes serem estudados, tá? Então, isso aqui é só para que vocês tenham essa noção, beleza? Vamos falar aqui agora sobre um outro decreto, que é o 7163 de 2010. Esse decreto, ele é um decreto já federal, que ele vai falar sobre os órgãos de direção, tá? Então, ó, falei para vocês que estrutura geral do CBMDF, órgãos de direção, órgãos de execução e órgãos de apoio, né? Essa é a estrutura geral. Falamos, então, que eu tenho um decreto distrital que trata apenas dos órgãos de apoio e dos órgãos de execução. E agora eu tenho o decreto federal, que vai tratar apenas dos órgãos de direção, tá? Então, esse decreto federal, né, de origem aí da Presidência da República, de origem da União, e a gente já falou no tempo passado ali que a União é quem organiza e mantém, né, o CBMDF. Então, eu tenho esse decreto federal regulamentando o artigo 10º da 8255, que ele fala sobre essa divisão dessa estruturação entre órgãos de direção, de apoio e de execução. O decreto federal 7163 vai tratar apenas dos órgãos de direção. E aí a definição que ele vai trazer pra gente, o que ele vai trazer ali, quais são esses órgãos de direção, né? E aí a gente tem aqui, comentei com vocês, peraí, aqui ó, falei pra vocês, né? Eu tinha comentado antes que eu tinha os órgãos de direção geral e de direção setorial. Na 8255 ele fala só sobre direção geral, né? Mas aqui, ó, na 7163 ele vai trazer pra gente que eu tenho esses dois órgãos, órgãos de direção geral e órgãos de direção setorial. E o que a minha legislação vai trazer? Ele vai definir para mim quem são esses órgãos de direção geral e quem são os órgãos de direção setorial e o que cada um faz. Qual é a competência, qual é a função de cada um, tá? Então, vamos lá. Quem são os órgãos de direção geral dentro do Corpo de Bombeiro Militar? Comando Geral, Subcomando Geral, Controladoria, Departamentos, Ajudância Geral, Estado-Maior Geral. São os meus 6 órgãos ali de direção geral, beleza? E aí, do outro lado, quem são os órgãos de direção setorial? Apenas as diretorias, tá? As diretorias são órgãos de direção setorial. Então, ó, vamos botar aqui. Vou tentar fazer bonitinho. Setorial, então, eu vou ter apenas as diretorias. É importante falar, as diretorias são subordinadas aos departamentos. Nossa Senhora. Deixa eu apagar esse trem aqui, né? Faz direito, faz esse trem bonito, Juliana. Gente, pensa num trem. Aos departamentos, tá? Isso aqui é abreviatura de departamento, DPTO. Então, diretorias subordinadas aos departamentos. Eles são os meus órgãos de direção setorial.
E os meus órgãos de direção geral, comando geral, subcomando geral, subcomando geral, departamentos, controladoria, ajudância geral, deixa eu ver, foi todo mundo, não, comando geral, subcomando, departamentos, controladoria geral e Estado Maior Geral, Então, ó, voltando aqui, ficou, né, a letrinha ali bizonha, né, mas já falei pra vocês, eu vou tentar fazer uma caligrafia disso aí. Então, temos aí essa estrutura, o que é trazido aí pela 7163, tá? Esse decreto federal, ele vai trazer apenas essa distinção entre direção geral e direção setorial, vai citar todos esses órgãos que a gente comentou aqui agora e vai definir um por um o que cada um faz, qual é a missão, fim ali de cada um, tá? Qual é a competência de cada um desses órgãos. Então, guarnição, aí a gente encerra aqui essa questão dessas legislações principais, tá? Vai ficar faltando a 12086, vai ficar faltando aí a Lei Orgânica do Distrito Federal. A Lei 12086 é uma lei que trata sobre as promoções, tá? Em um outro momento aí, a gente faz um outro vídeo. Esse aqui é só pra gente, né, bater um papo aqui. Ele já até se estendeu bastante, eu achei que eu ia conseguir ser mais rápida, mas a gente lembra de uma coisa e começa falando de outra, e aí um assunto vai puxando o outro, né? Então, ó, vai ficar faltando nesse vídeo aí a Lei 12086, né, que é essa legislação de promoções, e aí depois a gente qualquer coisa faz um vídeo só sobre isso, e que ela, né, vai regular as promoções tanto da PMDF como do CBMDF, tá? É uma legislação em conjunto, 12086. E eu vou ter também a Lei Orgânica do DF, como eu falei, que é como se fosse a Constituição, né, estadual ali. É a lei que disciplina, né, a formação, a questão dos poderes do Distrito Federal, enfim, toda a estrutura administrativa do DF. Então, nessa lei orgânica. Com tudo isso, a gente tem essa questão da legislação que vai ser tratada aí no concurso do CBMDF. São legislações importantes que você estude, tá? Então, assim, isso, como eu falei, foi só um bate-papo, foi só para que vocês iniciem esse assunto, tá? E aí serviu também aqui como uma revisãozinha. Mais pra frente a gente faz outros vídeos aí, comentando um pouquinho mais sobre esses temas, tá bom? Então, desejo a vocês aí bons estudos, tá? Fiquem firmes, não desistam, né? Fica nessa aí de, vai sair edital, não vai sair edital. Então, assim, vai sair, guarnição. Então, quem tem a idade aí, né, pra prestar esse concurso, então não fica ansioso, preocupado com isso não. Deixa o barco tocar, tá? Vai estudando aí, faça o seu papel. Infelizmente, quem tá com a idade no limite aí, é difícil, né? Assim, a gente prevê, dizer uma data prevista aí, mas se mantenha, né? Se mantenha firme aí no estudo e confia, né? Entrega na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai, tá? Mas o que eu falo pra vocês, se mantenham firmes nos seus estudos. Se não for pro CBMDF, se mantenha firme para qualquer outro estudo que você deseja e outra carreira que você deseja, beleza? Então, ó, vou voltar aqui os slides. Tem aí, ó, o meu Instagram e o meu e-mail, caso você queira tirar alguma dúvida aí, tá? Bater um papo a respeito de legislação, tá? Fique à vontade, beleza? Então, a gente se vê aí em um próximo vídeo. Vamos nos falando e até a próxima. Tchau, tchau.